Amém. Boa noite, igreja. Graça e paz. Boa noite para você que está em casa. Graça e paz seja com você. Os hinos que foram cantados aqui nessa noite foram hinos que falaram tanto ao meu coração, não sei a você, mas a presença de Deus é real nesse lugar. Os hinos falaram de graça, os hinos falaram de amor, os hinos falaram da presença do Espírito Santo. Ao decorrer dessa semana, estava mergulhando na palavra do Senhor, porque a palavra fala: buscai o Senhor enquanto se pode achar, o invocai enquanto Ele está próximo. E o Senhor ministrando ali em meu coração, lá em Deuteronômio 28, Ele trouxe algo que em Deuteronômio 28 fala muito sobre obediência, o favor de Deus se você obedecer os princípios, as leis. E Ele vai falando ao povo de Israel: olha, se vocês obedecerem, vocês serão bem-sucedidos, eu serei com vocês. E Ele vai falando uma série de coisas boas, de promessas que irão se cumprir devido ao ato da obediência. Mas Ele também fala sobre a desobediência e os seus frutos, o que podem gerar em nossas vidas. Apenas através de uma decisão, a decisão de obedecer ou a decisão de desobedecer. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo no livro do profeta Jonas, capítulo 1, verso 1 ao 2. Aleluias. Jonas capítulo 1, verso 1 ao 2. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive, pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Amém? Quando eu estava falando de Deuteronômio 28, Deus me trouxe à memória um período da minha vida enquanto eu era menor, era criança. E às vezes a gente, como criança, a gente sempre faz uma arte, sempre faz algo que a gente acha que está sendo certo. E eu fazia de tudo. Minha mãe me dava algumas ordens, falava: olha, filho, se você cumprir isso e isso, eu vou deixar você sair para jogar bola. Mas muitas das vezes eu dava aquele famoso migué, né? Não, minha mãe vai deixar assim mesmo, ela vai esquecer. Minhas irmãs vão arrumar e eu vou, no final eu vou. Quantas das vezes eu deixava de arrumar, ajudar as minhas irmãs lá em casa, lavar um banheiro, fazer algo, e eu saía pé por pé, escondido, para ver se eu conseguia esconder da minha mãe e ir para jogar bola. Parecia algo incrível, irmãos. Eu estava no portão, para abrir o portão, minha mãe gritava de lá: onde você pensa que vai? Pensa numa dor no peito. Eu falava: ai, mentira. Os meninos estão tudo lá jogando bola e eu vou ter que ficar em casa, porque eu não obedeci, porque eu não cumpri com o princípio que foi me dado. E aqui nós vemos a história de Jonas. Quando o Senhor chama Jonas, é um texto muito conhecido por todos, mas a palavra do Senhor, ela se renova todos os dias, e nessa noite não vai ser diferente. Jonas, o Senhor o chama. Jonas já era um profeta, homem de Deus. Você que está aqui, homem, mulher de Deus, o Senhor também te chama. E chamou Jonas. Perceba comigo que há um certo senso de urgência na mensagem de Deus. Jonas,
vá depressa. Hoje o Senhor te chama pelo teu nome e fala assim: vá depressa. Vá depressa. Só que Jonas, ouvindo aquela palavra, ele pensou: eu ir? Muitas das vezes nós julgamos Jonas, mas o Senhor fala: Jonas, vá à cidade de Nínive. Nínive era uma cidade que ficava na Síria, era a capital da Síria. Era uma cidade perversa, pagã, de homens maus, assassinos, pessoas que tinham prazer em devastar cidades. Quem não se lembra do rei Senecarib, que era da Síria, grandioso por conquistar várias terras. Quando Senecarib mandava uma mensagem a outros reinos, a única coisa que os reinos tinham que fazer é se submeter à mensagem e se renderem. Mas Jonas, ele pensou consigo: eu ir pregar para esse povo perverso, para esse povo que pratica iniquidade, para esse povo que veio até Israel, devastou a Samaria. Esse povo atingiu a minha nação. Imagino eu, não está dizendo na Bíblia, posso imaginar que Jonas diz a Jesus assim, diz a Deus assim: Senhor, será que o Senhor está se esquecendo? Será que o Senhor tem uma memória tão curta para que o Senhor não possa lembrar do que eles fizeram a nossa nação, Israel? Será que o Senhor não se importa? Não sou o teu filho querido, não sou o teu filho amado. Como o Senhor manda eu ir a uma nação dessas, pregar o arrependimento para esse povo? Eles não merecem nem viver, e o Senhor está querendo que eu vou pregar arrependimento. Eu posso perder a minha própria vida. Não sei qual vai ser a reação deles. E Jonas desce de onde ele estava, sai da sua casa e vai até um porto de Jope. Ele chegou até o porto. E aqui Deus me deu uma revelação nessa noite. Você saiu da sua casa, você veio até o porto, que é a igreja do Senhor. Só que você pode comprar a passagem da obediência ou a passagem da desobediência. Entenda, a decisão é sua. Qual passagem você quer comprar nessa noite? Qual passagem você quer comprar nessa noite? Quando eu dizia a respeito do meu período de infância, todas as vezes que eu desobedeci, eu me dei mal. Achava que estava tirando vantagem, mas no final, eu sempre me dava mal. Mas quando eu também decidia escutar o que os meus pais me diziam, eu era bem sucedido. Acontecia um livramento. Não vai não, não vai hoje não. E às vezes eu deixava de jogar bola, algum colega meu quebrava o pé, acontecia algo do tipo, porque eu decidi obedecer. Entenda, a obediência gera o favor de Deus. A obediência atrai o favor de Deus. A desobediência atrai a maldição. Jonas achou que estava fugindo do Senhor. Na sua cabeça ele pensou: gente, eu estou fugindo. Deixa eu te falar uma coisa. Não tem como mais olhar atrás. Vira para o irmão que está do seu lado e fala assim: não tem como mais olhar atrás. Vira para o irmão que está do seu lado e fala: não tem como mais olhar atrás. Sabe por quê, Lucas? Algo que eu sempre te falo: o reino dos céus é tomado à força. Quantos estavam com vontade de vir aqui hoje, num dia de quarta-feira, depois de um dia de trabalho cansativo, estressante, passando por lutas e provações na sua casa? Você veio aqui porque você é bom? Você veio aqui porque você é melhor do que as pessoas que não servem ao Senhor? Não, você veio aqui porque você decidiu vir, porque você
decidiu obedecer os princípios, porque você decidiu estar no melhor lugar, no porto seguro, que é na presença do Senhor, na casa do Mestre, na casa do Pai. Jonas desce a Jope. Alguns estudiosos dizem que essa descida dele até Jope durou cerca de 2 a 3 dias. Jope fica em Israel, é um porto em Israel, na cidade de Tel Aviv, atualmente cidade de Tel Aviv. E quando ele desce ali, logo ele compra a passagem para Tarsis. Ué, mas Deus não tinha mandado ele para Nínive? Mas ele se achou mais esperto do que Deus. Ele achou que por um momento ele podia fugir dos olhos daquele que tudo vê. Creio eu que ele pega a sua bagagem e fala assim: já sou de maior, eu posso fazer minhas próprias escolhas, eu posso seguir o meu próprio destino. Eu escolho ir para Tarsis. Totalmente oposto. Era como se Deus tivesse falado assim: vai para a direita, Jonas. E Jonas, vou para a esquerda. A distância de Jope até Tarsis, que era uma cidade lá na Espanha, é cerca de 3.778 quilômetros, aproximadamente 4.000 quilômetros. Imagine comigo nessa noite, é como se você saísse aqui de Coronel Fabriciano e fosse até lá para Rio Branco, no Acre. 4.000 quilômetros. Às vezes a gente dá tanta volta por causa de uma desobediência. Mas por que você fala isso? O povo de Israel era para ficar dias no deserto. Ficaram 40 anos por causa da sua murmuração. Mas murmuração é desobediência? Murmuração é um pecado. Porque você está dizendo que Deus não sabe o que Ele está fazendo. Toda vez que você murmura, você está falando assim: o Senhor errou. Dessa vez o Senhor errou. Porque está acontecendo tudo diferente do que eu imaginava. E quando Jonas decide ir para Tarsis, um caminho muito longínquo, se fosse de Jope para Nínive, seria aproximadamente 1.000 quilômetros. Mas ele preferiu andar 4.000 fora do direcionamento. Uma frase que Billy Graham fala é que toda vez que o homem pensa em sair, em navegar para longe da presença de Deus, Satanás tem sempre um barco disponível. E lá existia um barco disponível. Só que o destino era diferente daquele que o Senhor tinha traçado para ele. Qual destino Deus tem traçado para você nessa noite? Quais as promessas que Deus fez para você nessa noite? Deus prometeu Canaã. Você chegou a Canaã? Não. Então fique tranquilo. Se você está no deserto, Canaã ainda vai chegar. Deus prometeu bênçãos. Você está vivendo um período de aflição? Fica tranquilo. Não é o final da história. O destino final ainda não chegou. Porque se Deus prometeu, Ele não é homem para mentir, e nem é filho do homem para se arrepender. Porque se Ele traçou um destino para você, Ele só está esperando o seu posicionamento. Mas às vezes queremos seguir da nossa maneira e queremos viver o favor de Deus. Queremos que Deus abençoe os nossos passos, quando Ele nos manda ir para a direita e nós vamos para a esquerda. Queremos viver o sobrenatural de Deus, agindo da nossa forma, do nosso jeito, sem obedecer princípios, sem obedecer aquilo que Ele tem nos mandado. Qual passagem você tem escolhido nessa noite? A passagem que leva à desobediência, a um caminho longo, às vezes desnecessário. Entenda nessa noite, existem guerras
que nós passamos por decisões erradas que nós tomamos. Não precisaríamos passar por tormentas e adversidades que passamos por escolhas que nós tomamos. Se Jonas tivesse tomado a escolha certa, que era obedecer à voz de Deus, ele poderia ter sido poupado de muito sofrimento, que nós vamos ver logo mais para frente. Jonas comprou a passagem da desobediência e se achou cheio de razão, orgulhoso. Eu tenho a minha própria decisão, eu não vou, aquele povo não é digno. Ei, quem é você para dizer quem é digno de receber a presença de Deus ou não? Por acaso você é juiz? Por acaso você é Deus? Jesus veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. E eu acho muito interessante a parábola do Senhor, quando Ele está ali conversando com os publicanos, e os fariseus chegam ali e começam a comentar alto: olha, mas está errado, está sentado no meio dos pecadores. Esses homens aí estão roubando a gente, eles cobram impostos altos, eles estão defraudando a gente, está errado. Como que um homem santo desse pode se sentar com os pecadores? E Jesus calado, e os discípulos ali ouvindo aquilo, até que Jesus vira e fala para eles: deixa eu perguntar a vocês algo. Por acaso os sãos necessitam de médico ou os doentes? Aqui o Senhor está nos dizendo: olha, eu estou com vocês na igreja, eu estou com vocês dentro do porto, mas qual passagem vocês estão comprando? A passagem da obediência para apacentar o mundo aí fora, que precisa de um renovo. Porque nós vivemos num contexto como Nínive vivia, em um mundo de depravação, em um mundo de imoralidade, em um mundo de perversidade, em um mundo onde os ladrões têm imperado, onde a impunidade tem se multiplicado. Nós estamos vivendo em uma sociedade muito difícil, como aquela sociedade de Nínive. Então Jonas desce a Tarsis. Entenda que além de navio, sempre vai ter um capitão, alguém para te direcionar. Mas só não vai ter uma coisa: a presença de Deus. Vão se levantar falsas pessoas, falsos amigos, para te darem um norte, uma direção, mas uma direção fora do direcionamento de Deus. Então não serve. E Jonas vai para Tarsis, e o Senhor mandou um vento, uma tempestade, e ele estava no barco. Estou fugindo, estou tranquilo, está dando tudo certo, não estou cumprindo a vontade de Deus, mas as coisas ainda estão fluindo por um certo tempo, porque o Senhor mandou uma tempestade, e as águas começaram a se agitar, e os homens que estavam ali naquele barco, que não temiam a Deus, começaram a enlouquecer, cada um orar os seus deuses, começaram a jogar as coisas que estavam no barco fora, para o barco não afundar, e descem até o porão. Quem estava lá dormindo dentro do porão? Jonas. Falou assim: vou para o barco. Posso imaginar, vou para o barco, lá eu vou para o porão, que é mais escondido ainda, vou me esconder o máximo que eu puder. Só que por um momento Jonas esquece o que o salmista Davi diz, no Salmo 139, que ele fala assim, no verso 7, aonde posso ir, a fim de escapar do teu espírito? Para onde posso fugir da tua presença?
Eu poderia pedir que a escuridão me escondesse, e que em volta de mim a luz virasse noite. Mas isso não adiantaria nada, porque para ti a escuridão não é escura, e a noite é tão clara como um dia. Tu não fazes diferença entre a luz e a escuridão. O que eu posso perceber aqui é que Jonas, ao adormecer, estava como nós, nos dias de hoje, vivendo o sono da indolência. Indolência? Sim, da indiferença, do tanto faz. Eu estou bem, minha família está bem, cada um por si. Estou desobedecendo, mas está dando certo. Continuo. Jonas estava vivendo o sono da indolência, tanto que aqueles marinheiros chegam naquele homem e falam assim: pelo amor de Deus, nós estamos aqui desesperados, o barco quase afundando, e você aí dormindo. Aí Jonas se levanta, aí os homens falam: ora o seu Deus, peça ajuda de alguma maneira para a gente também, para a gente não morrer. E Jonas sabia. Toda vez que a gente se afasta da presença, a gente sabe. Toda vez que a gente decide desobedecer, a gente sabe que não é o nosso lugar ali. E o Espírito Santo está sempre falando: volta. Estou permitindo certas situações, estou permitindo certos levantes acontecerem em sua vida, para que você volte à posição original que eu te chamei. Para que você volte ao porto e faça a escolha do destino correto desta vez. Porque o nosso Deus é um Deus de segunda chance. O nosso Deus é um Deus de graça, como foi cantado. O nosso Deus é um Deus de amor. O nosso Deus é um Deus de compaixão. O nosso Deus é um Deus de perdão. O nosso Deus é um Deus que faz coisas novas. Quantas das vezes as pessoas passam à nossa volta com um semblante tão entristecido, mas nós estamos tão longe do propósito que nós não percebemos, porque nós olhamos com a visão carnal. Estamos nos distanciando do Espírito e a carne tem imperado. Então, ao invés de guerrear, nós preferimos ficar adormecidos. Em vez de usar aquilo que o Senhor tem confiado a nós, como na parábola dos talentos, que o pastor pregou um tempo atrás, que quando o Senhor confiou esse talento a você, não é para ficar enterrado ou escondido, ou para você sair do direcionamento, é para que você cumprisse aquilo que Ele colocou dentro de você. Essa vontade de pregar o Evangelho: ah, mas eu não levo jeito. Pregue, fale, sabe, através de um testemunho, através da sua vida no altar, através do seu posicionamento no seu serviço, na faculdade, na rua, na sua forma de proceder, na sua forma de falar. Isso tudo é uma pregação. O seu posicionamento é uma pregação. Pastor Darlon pregou aqui e falou: se todo cristão decidisse se posicionar nas redes sociais, você veria o reboliço que iria acontecer. Mas muitas das vezes fazemos como Jonas, nos acovardamos de nos posicionar onde Deus nos chamou para nos posicionar, com medo do que pode acontecer, com medo de perder amizades, com medo de não agradar a maioria. Deus não te chamou para agradar a maioria. Deus te chamou para influenciar a maioria, através da sua convicção, através da sua fé, através da sua renovação de mente, passar a sua ideologia para eles, e não eles passarem a ideologia deles para vocês, para nós. Além da indiferença,
nós também podemos perceber o egoísmo. No capítulo 2 vai falando que antes de Jonas ser lançado ao mar, ele percebe. Aqueles homens chegam diante dele e falam assim: quem és tu? De onde você veio? Jonas sabe quem ele é. Jonas sabe de onde ele veio. E Jonas sabe que ele estava errado. Nós sabemos que nós somos servos de Deus. Nós sabemos que nós somos embaixadores dele na terra. Mas todas as vezes que a gente decide negligenciar o chamado, nós sabemos quem nós somos, mas nós estamos na posição errada. Então Jonas fala para aqueles homens: olha, me lança no mar, porque eu sou servo do Deus Todo-Poderoso. Entenda uma coisa: um homem fora do posicionamento de Deus pode causar uma atrocidade por onde ele passar. Às vezes as pessoas à sua volta nem têm tanta culpa, mas por você estar fugindo do chamado, Deus permite que algum parente seu, Deus permite que algum amigo seu, Deus permite que alguma pessoa próxima passe por um momento difícil pela falta de posicionamento sua ou seu. E quando ele é lançado no mar, as águas se acalmam. Só que entenda, toda ação tem uma consequência. E como a desobediência atrai a maldição, e como o pai e a mãe corrigem a quem ele ama, o Senhor corrigiu Jonas. Falou assim: ok, que bom que você reconheceu que você estava errado. Você foi lançado no mar, agora vem um peixe. Engole Jonas. Deus te perdoa, mas as consequências ficam. E aí Jonas se arrepende ali no ventre daquele peixe. A Bíblia vai falando, capítulo 2. Ele se arrepende, ora ao Senhor. Aí o Senhor permite que Jonas saia com vida de dentro do peixe. Aí o Senhor faz o convite mais uma vez para Jonas. Jonas, hoje o Senhor te faz o convite mais uma vez. Por que você está parado? Porque você sabe quem você é, você sabe de onde você veio, você sabe do seu chamado, você sabe do seu propósito, e você está aí parado, estagnado, querendo fazer do seu jeito. A primeira coisa, se humilhe diante de Deus e reconheça que você nunca deveria ter saído da posição que Ele te colocou. E Jonas se humilha. E o Senhor faz o convite para ele. Porque o Senhor só faz o convite para quem decide se posicionar. Às vezes você ainda não descobriu o meu chamado. Você se posicionou diante de Deus? Você buscou a Deus qual a vontade dele para a sua vida? Porque o ID é para todo mundo. ID pregar o evangelho. De várias formas. Como foi dito anteriormente. Então, dessa vez ele decide fazer diferente. Vou aceitar. Mas o coração dele não estava 100% ainda. Existia muito ódio contra aquela cidade. Muito rancor. Meio que ele vai e fala assim: tá bom, Deus, eu vou. Dessa vez eu vou. Mas não era isso que eu queria. Eu queria que aquele povo fosse queimado. Eu queria que o Senhor mandasse fogo do céu e aniquilasse aquela nação. E quantas das vezes nós somos assim, falsos religiosos. Achamos que a graça, o favor imerecido é somente para nós. Para uma pessoa que vivia uma vida errante no mundo, não pode ter uma segunda chance. Aquele que roubava não pode ter uma segunda chance. Mas a palavra do Senhor fala: olha, quer ter uma nova vida? Aquele que roubava, não roube mais. Aquele que prostituía, não prostitua mais. Aquele que vivia uma vida adúltera, não seja mais adúltero. Porque Deus está dizendo que Ele é um Deus da segunda chance. E nós muitas das vezes queremos ser juiz e queremos só o fogo do Senhor. Queremos só a ira de Deus. Mas não queremos saber qual é a perfeita, agradável vontade dEle. E a vontade de Deus é que aquele povo se arrependesse
E Jonas, sabendo disso, ele não queria pregar. Quantas das vezes nós estamos cheios da razão, nós estamos certos, aí o Senhor toca no seu coração e fala assim: vai lá e pede perdão. Você está certo, mas o Senhor fala assim: eu quero quebrar seu orgulho. Porque quando você se humilha na presença de Deus, o céu se abre e é quebrada uma barreira no mundo espiritual, que é esmiuçado toda muralha, todo muro. Porque o reino do céu não é sobre ter razão, é sobre se humilhar perante as potentes mãos do Senhor. O reino do céu não é sobre julgar, é sobre estender a mão. Esse é o Evangelho de Cristo. Quando nós tentamos agir do nosso jeito, só a nossa carnalidade, só o nosso desejo humano vai falar mais alto. De estar sempre com a razão e querer fazer as coisas do nosso jeito. E aí Jonas, no final, quando ele prega para aquela cidade, o que ele mais temia acontece. A cidade toda se arrepende. O povo se arrepende, se prostra, se veste de pano de saco, que era sinal de humilhação. O rei se prostra, se humilha, põe os animais para jejuar, põe os cidadãos, as crianças, todo mundo para jejuar e fala: não, nós vamos nos humilhar. E o Senhor agiu de misericórdia e não os destruiu. Porque o Senhor tinha falado que a maldade deles era tão grande que Ele iria destruir a eles. Mas o Senhor é um Deus de graça, o Senhor é um Deus de misericórdia, o Senhor é um Deus de segunda chance. Sabe por quê? Porque quando Adão pecou, lá no jardim, no paraíso, todos nós fomos afastados da presença dEle. Mas Ele, com a sua infinita graça e misericórdia, Ele decidiu descer do seu trono e falar assim: não, eles merecem uma segunda chance. Não é A, não é B, todos eles merecem uma segunda chance. Sabe? Eu não vim só para os que estão na igreja, só para aqueles que conhecem a Cristo. Porque a nação de Nínive não sabia discernir a mão direita da esquerda, porque eles não tinham conhecimento. E nós muitas das vezes detemos esse conhecimento e não espalhamos por onde nós passamos. E o Senhor tem contado comigo e com você nessa noite para apregoar o Evangelho. E quando Jonas, depois da cidade ter arrependido, ele se enfurece, ele fica bravo com Deus, balança a cabeça, creio eu que ele balança a cabeça, fica desnorteado e conversa com Deus e fala assim: eu sabia, por isso que eu não queria vir, porque o Senhor é misericordioso, o Senhor é um Deus bondoso, o Senhor é um Deus de graça, o Senhor é que traz a luz para o perdido. Eu sabia que o Senhor ia dar uma chance para eles, eu não queria ter vindo, esse povo não merecia. Nós também somos assim, na nossa carnalidade, como seres humanos. Mas quando nós olhamos com a ótica espiritual, em obediência ao chamado, nós não vemos mais pessoas drogadas, nós não vemos mais prostitutas. Porque, Fernanda, a nossa ótica é mudada. Não temos mais a ótica carnal, mas temos a ótica do Espírito. E quando você tem a ótica do Espírito, você não vê pessoas perdidas ou pessoas que não merecem uma segunda chance. Você vê almas. Você vê almas a serem alcançadas para estarem com você na Canaã celestial. E nós podemos concluir nessa noite que a desobediência atrai maldição e nos faz passar por situações desnecessárias pelo fato de nós desobedecermos a voz e o chamado do Mestre. Mas em contrapartida, a obediência, por mais que nós passamos por provações, porque servir a Deus e estar no centro da sua vontade, não quer dizer que seremos livres de tudo, Jonas. Não quer dizer que seremos livres de tudo, das provações, das adversidades do mundo. Mas uma coisa
você pode ter a certeza que o final é de vitória. O que quem está na desobediência não pode ter essa certeza. Porque só pode ter a certeza que o final vai ser de vitória quem cumpre o propósito de Deus. E hoje, eu queria perguntar para você nessa noite: você quer fugir da presença de Deus? Qual passagem você quer comprar? A que te leva mais próximo de cumprir o teu chamado e a vontade de Deus? Ou a que te leva para ir distante da vontade de Deus? Quilômetros e quilômetros longe da vontade dEle. Hoje está na tua mão a decisão. Porque quando nós decidimos obedecer a Deus, aquilo que parece algo contraditório, como assim, Senhor? Essa pessoa me fez um mal, essa pessoa me caluniou, essa pessoa está desejando mal contra a minha vida. Ainda eu vou levar as boas novas? Eu vou levar o amor? Não, Jesus. Tem que vir com a tua justiça. Tem que vir com a tua ira. Mas o Senhor vira e fala assim: olha, posso imaginar Jesus lá no Novo Testamento, quando chega aquele doutor da lei, Nicodemos, e fala assim: mestre, como eu faço para entrar no reino? Como eu faço para herdar o reino dos céus? Ele fala: Nicodemos, é necessário que você nasça de novo. A sabedoria humana não consegue entender a mente do Pai. A sabedoria humana não consegue entender a mente de Deus. Um homem PhD, doutorado, pós-graduação, tudo que você imaginar, vira para Jesus e fala assim: mas como assim? Um homem nascer de novo, já sendo velho? Vai entrar na barriga da sua mãe, no ventre, já sendo velho, um homem formado? Aí Jesus responde para Nicodemos: não, Nicodemos, aquele que nascer da água e do Espírito. Às vezes você não tem rompido ainda porque a sua motivação está errada. Isso tem atrapalhado o seu posicionamento e a sua obediência em cumprir o propósito. Então que nessa noite você decida pelo caminho da obediência. Quando você chegar na sua casa, leia Deuteronômio 28 e ali você vai entender como Deus é um Deus misericordioso. E toda vez que Israel pecava, o Senhor falava: olha, se vocês obedecerem, se vocês cumprirem os princípios, eu tenho caminhos de bênção. A tua casa será bem sucedida, os teus filhos, as tuas plantações, tudo que vocês fizerem será bem sucedido. Mas se vocês desobedecerem, eu não serei com vocês, eu não estarei contigo. E ali o Senhor vai falando. Então que hoje nós venhamos escolher obedecer, mesmo sem entender. Porque às vezes a gente não vai entender não. Vai ser contraditório à lógica humana. Como assim eu vou pregar para uma pessoa que se diz um inimigo declarado? Porque servo de Deus não tem inimigo. Nosso inimigo é Satanás. Existem pessoas que se deixam ser usadas por eles. Mas não é a pessoa em si que é a nossa inimiga. Mas é o inimigo das nossas almas, que se chama Satanás, que veio para roubar, matar e destruir. Mas Deus veio para dar vida e vida em abundância. Se o nosso Deus veio para dar vida e vida em abundância, por que nós queremos levar a morte? Se nosso Deus veio para dar vida e vida em abundância, para que nós queremos levar a discórdia, a contenda, a justiça? Temos um justo juiz no céu. E temos um advogado chamado Espírito Santo, que intercede por nós perante o Senhor. Fique de pé no seu lugar nessa noite. Vá para a sua casa refletindo nessa noite. Qual passagem você decide comprar? A do propósito, da obediência, ou de continuar, às vezes, vivendo uma vida de qualquer maneira, desobedecendo o propósito de Deus para a sua vida? Vamos orar nessa noite. Coloque a mão sobre o seu coração e vamos adorar o Senhor na nossa oração nessa noite. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai amado, nessa noite.
porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós, ó Pai, e por isso nós estamos alegres. Deus, que essa palavra não venha voltar vazia, como nunca volta, ó Pai amado, porque nós sabemos que a Tua palavra tem endereço certo, a começar na minha vida, ó Pai amado, que o Senhor transforma, ó Pai, o que for necessário, e que o Senhor transforma, ó Pai, na vida de cada irmão que está nos assistindo pela live, de cada irmão que está aqui na igreja, ó Pai amado, que o Senhor, ó Pai, gera um temor, gera uma transformação, ó Pai, uma mudança, ó Pai amado, de perspectiva nessa noite, para que nós venhamos entender, ó Pai, que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável, e por mais que pareça loucura aos nossos olhos, é melhor obedecer do que sacrificar. Nós Te louvamos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém, glória a Deus.